gente aí, mais 3 jogos. Caralho. Né, 3 vitórias seguidas, dentro de campo parece que vai tudo bem com o Corinthians, só que fora dele, o clube está prestes a ter o seu presidente empichado, né, na próxima segunda-feira. O que isso chega até vocês? Se chega alguma coisa até vocês, ali, alguma coisa em vocês? Não, eu sou atleta, nós somos atletas e a nossa função é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor, né? Parte política fica para a parte política do clube. A nossa parte é desempenhar o melhor futebol e pelo Corinthians, buscar as vitórias que a gente precisa, do jeito que está sendo. Às vezes não da melhor forma de desempenho, mas o resultado é mais importante nesse momento, em todos os momentos, para que a gente possa ter a tranquilidade possível para entender melhor as ideias do treinador. É um trabalho novo, tudo novo, a gente tem pouco tempo para treinar e as vitórias dão essa paz para a gente, então a gente está preocupado com essa parte, a outra parte a gente deixa para quem tem que se preocupar com ela. Hugo, muitas notícias que o Yuri pode sair nesse meio de ano. Vai ter aquela conversa com ele de novo? Vão tentar fazer ele ficar? Depender de mim, ele vai ficar, né? Eu quero o melhor para ele sempre, a gente sabe que provavelmente vai chegar coisas para ele, é o artilheiro do nosso time, o artilheiro do Brasil no último ano, é o cara que hoje é o melhor 9 do Brasil e que merece todo esse reconhecimento. E é um cara que tem 24 anos, é normal que chegue em coisas, mas eu quero muito que ele fique para que a gente possa continuar escrevendo uma história bonita juntos aqui. Caso Augusto Melo seja impeachmentado na próxima segunda-feira, você acha que isso não interfere em nada no desempenho do time no jogo decisivo contra o Huracan pela Sul-Americana? Não, na verdade, como eu falei aqui antes, né? E se tiver outra pergunta parecida com essa, a resposta vai ser a mesma. A nossa preocupação é desempenhar o nosso melhor futebol dentro do campo, né? E essa parte política a gente deixa para quem tem que se preocupar com ela. A minha função é dar o meu melhor dentro do campo, nos treinamentos e também nos jogos. E é isso que eu vou continuar fazendo e toda a nossa equipe. Na coletiva, agora há pouco, o Dorival Júnior falou sobre a marcação do Novo Horizontino, elogiando a postura do Novo Horizontino. Mas um futebol muito burocrático do Corinthians no duelo de hoje. E passes para trás. Porque o Corinthians não é objetivo no meio-campo, pelo menos nos últimos 3 jogos. Bom, vamos lá, né? Os últimos 3 jogos foram 3 vitórias sem sofrer gol. Então, a gente precisa também olhar o copo meio cheio, né? A gente apanha bastante quando toma gol e a gente não toma gol, vence os jogos, apanha porque não joga bem. Então, como falei, importante nesse momento é o resultado, né? Porque é um trabalho novo, se não me engano o professor está aí tem quase um mês, né? E a gente não tem tempo para treinar, a gente não tem tempo para ter informação dentro do dia a dia. Por mais que o professor dê o máximo de informação possíveis para a gente joga de 3 em 3 dias, 2 dias e meio, a cada 2 dias e meio. Então isso para que as ideias fiquem prontas requer tempo. Então a gente está preocupado também em desempenhar as ideias do professor, mas também com os resultados. E é óbvio que eu como atleta tenho que olhar o copo meio cheio e entender, né, que nesse momento o resultado é importante, não tomar gol é importante. Como eu falei antes, a gente apanhava bastante por sofrer muitos gols, a gente vem de uma sequência sem sofrer gols, então a gente tem que também dar mérito ao que está sendo melhorado, dar mérito ao que está sendo desempenhado, ao que foi criticado lá atrás e hoje é uma coisa que tem sido importante para a gente, porque a gente sabe da qualidade que a gente tem lá na frente e que não tomando gol a gente fica mais próximo da vitória. Essa é a resposta que a gente vai dar. Mais uma vitória do Corinthians, a zaga parece que agora conseguiu se encontrar, porém, o que houve ali com o André Ramalho naquele lance? Que susto foi aquele? Nada. O André estava pressionado, recuou e acreditou na qualidade do goleiro dele. Então foi um lance de jogo, faz parte, né? E aí, pegando um pouco do gancho da tua pergunta, quando a gente fala da zaga, da defesa e tudo mais, e é claro que quem apanha é o goleiro, quem apanha são os zagueiros, quem apanha são os laterais, mas entendendo que é um conjunto. Quando o nosso time defende junto, como a gente está vendo nesses jogos, a gente não sofre gols, a gente tem uma possibilidade maior de não sofrer gols e isso ajuda a gente, porque qualidade lá na frente a gente tem. Então, quando a gente fala de ser bem, o time desempenhar bem defensivamente, a gente não fala só da linha defensiva, mas fala de um completo. Então, tem que parabenizar todos por essa melhora, porque é o 3º jogo sem sofrer gols e é isso que a gente vai buscar. Hugo, mais uma vez pré-convocado, como é que está a ansiedade para a convocação aí do Carlo Ancelotti? Não, fiquei feliz com a notícia, né? Soube também pela mídia. E acredito muito que estou trabalhando muito para que eu possa desempenhar o meu melhor futebol aqui no Corinthians, continuar escrevendo minha história aqui, continuar vencendo aqui. E aqui tudo é muito grande
Então, eu acredito que isso me habilita bem a chegar a lugares mais altos. E, bom, óbvio que a gente fica ansioso e esperançoso e que seja o que Deus quiser. Tem uma decisão agora contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, mas temos uma final antecipada para o Corinthians na Sul-Americana, que vai ser contra o Huracan. Como que vocês já estão encarando, pensando na continuidade do Corinthians na Sula na próxima semana? Bom, acho que esse ajuste de carga, essas coisas vai ficar mais para a comissão, entendendo que são 2 jogos importantes. E um jogo no Brasileiro que fora de casa, contra uma equipe forte. E a gente vai buscar também os 3 pontos da melhor forma, porque essa parada de final de ano ela é importante para que a gente tente parar o mais alto possível no Brasileiro e classificado também nas Copas. Então, a comissão vai saber da melhor forma fazer, como gerir esse momento, para que a gente possa desempenhar um bom futebol também, tanto em Minas Gerais, quanto numa decisão tão importante que é o jogo contra o Huracan. Hugo, são 7 jogos do Dorival, 5 vitórias. É pouco tempo, né? Muito jogo. Dá para ter uma noção, vocês ali dentro do elenco, nos treinos, das dinâmicas do Dorival? Claro. Como eu falei, é um professor que passa bastante informação para a gente. A gente tem bastante vídeo, bastante informação, porque é o que a gente tem para fazer. Não temos muito tempo para estar em campo fazendo. Então, essas informações são importantes. E é claro que as ideias já são vistas dentro do campo. E com o tempo elas vão ficando mais concretizadas, né? Porque, como eu falei, é um trabalho novo e que a gente ainda não consegue, talvez, jogar um jogo inteiro desempenhando as ideias. Mas com o trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo, daqui a pouco a gente vai com certeza fazer o jogo todo dentro das ideias do professor, entendendo o que ele quer de melhor, sabendo que é esse o caminho que vai levar a gente para as vitórias. Hugo, o que falta para o Corinthians voltar a ser aquele time que encantou na final do Campeonato Paulista? É o garro, é a condição física, o que vem atrapalhando mais o elenco? É como eu falei, né? A gente precisa entender também o que a gente quer, né? A final do Paulista foi um jogo bem disputado contra uma equipe qualificada, onde a maioria do tempo a gente se defendeu também e a gente não sofreu gol. E nesse momento a gente também vem de jogos onde a gente se defende bem e não sofre gol, né? E então a gente tem que olhar também para ambos os lados da coisa. É óbvio que eu também entendo como jogador e dentro do campo que a gente pode melhorar com bola, que a gente pode ser um time mais agressivo, que a gente pode criar mais situações, mas nesse momento é importante a gente continuar não sofrendo gol para que a gente esteja mais próximo da vitória. Então, entender as ideias do professor, respeitá-las dentro do campo, como a gente vem fazendo. Isso vem fazendo a gente não sofrer gol e a gente está mais perto das vitórias. 6-0 a vitória e a gente sabe que o Yuri Alberto faz gol a qualquer momento, então tá bom. Nos jogos mata-mata, o Corinthians vem caindo um pouco de rendimento em comparação às outras partidas. Vocês têm algum tipo de diagnóstico? Tem uma conversa dentro do elenco para como melhorar essa situação? Hoje foi um jogo de mata-mata e a gente fez um jogo sólido e vencemos o jogo, né? Mas dessa forma que a gente precisa encarar, né? Jogo de mata-mata, principalmente, são jogos que a gente precisa ser sólido na defesa e ser cirúrgico no ataque. Foi assim que foi o jogo de hoje. Então é assim que a gente vai olhar as Copas, porque é dessa forma que precisa ser encarado, né? Hugo, por favor, você está falando sobre não tomar gol, sobre ser sólido, né, na zaga, e a gente tem Félix Torres jogando de lateral direito em 2 jogos que não tomamos gol. Queria que você falasse um pouquinho até dessa conversa que pode ter acontecido entre vocês, de ver o Félix agora jogando ali pelo lado da causa. Na verdade, essa versatilidade é importante para a gente, né? É uma temporada longa, são muitos jogos e acontecem as lesões, como aconteceu do Matheus agora, como daqui a pouco um jogador desgastado, daqui a pouco um jogador com uma dor aqui. Então essa versatilidade é importante para a gente tenha a opção de um jogador repor o outro. Então tem que parabenizar o Félix, que está fazendo um grande trabalho na lateral também.